Uma juíza de direito no Paraná teria utilizado termos racistas numa sentença condenatória? Como foi que isso aconteceu? Como vão, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta para tratar de um assunto que foi noticiado no dia de ontem sobre a utilização de termos alegadamente racistas numa sentença por uma juíza. Vamos ver como é que isso aconteceu. O caso se deu no Paraná, na primeira vara criminal de Curitiba. A juíza era a doutora Inês Marchalek Zarpellon. Ela prolatou uma sentença em junho e o caso, resumidamente, é o seguinte: uma organização criminosa composta por 8 pessoas que no centro de Curitiba utilizariam de fraude para obter a subtração de bens de pessoas. Fingiam conhecer as pessoas, davam abraços e nesse abraço, sorrateiramente, teriam subtraído os bens das pessoas. Esse é o caso fático que foi analisado por ela. Então, uma dessas pessoas se chama Natan Vieira da Paz, vulgo Neguinho. E a juíza condenou e após a condenação, compete ao juiz fixar a pena. Essa pena é fixada nos termos do artigo 68 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: primeiro, são analisadas determinadas circunstâncias que estão no artigo 59. Depois, a ocorrência de agravantes ou atenuantes. Por fim, a incidência de causas de aumento ou diminuição da pena. Então, na fixação da pena base, a primeira fase da fixação da pena, deve o juiz levar em consideração várias circunstâncias, chamadas circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, comportamento da vítima, enfim. O que nos interessa aqui é a questão da conduta social. Na conduta social, vamos ver aqui exatamente o que a doutora Inês Zarpellon escreveu sobre o acusado Natan Vieira da Paz. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. A doutora Inês, ao se defender, inclusive já foi determinada a instauração de um procedimento tanto na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná, como na Corregedoria Nacional de Justiça para apurar isso. Então, ao se manifestar, ela disse que a sua frase teria sido tirada de contexto, que não compactua com o racismo, enfim. É muito importante que nós nos debrucemos sobre o documento como um todo. Essa análise que nós fazemos aqui é fruto da leitura que fizemos de toda a sentença. Na descrição desse vídeo eu deixo o link para quem tiver interesse. Lembrando que a sentença judicial, em regra, ela é pública. É o caso dessa daqui, qualquer pessoa pode ter acesso. Então nós lemos toda a sentença de 115 laudas e até chegar a esse ponto, a sentença tecnicamente é uma sentença sem reparos a serem feitos, do ponto de vista técnico, repito. Mas aqui, ao analisar a conduta, a doutora Inês utiliza-se dessas palavras que nós lemos. Eu tive a curiosidade de, como eram 8 acusados, analisar o que a doutora Inês escreveu sobre os demais. Vamos ver, por exemplo, o que ela escreveu sobre outro acusado, de nome Eros. Sua conduta social é negativa, pois igualmente nada trazia de produtivo para a sociedade como um todo, espalhando somente o medo, intranquilidade, insegurança e desesperança para a população do centro de Curitiba, pelo que deve ser considerada em seu desfavor. Nada sobre raça. Mas vamos ver o que a doutora Inês escreveu sobre outro acusado de nome Eloir. A conduta social consubstancia-se no comportamento do réu frente à sociedade. Nas palavras de Nutt, Código Penal Comentado, 13ª edição,
São Paulo, editora Revista dos Tribunais, 2013, página 431. É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, etc. A apuração da conduta social pode ser feita de várias fontes e é dever das partes arrolar testemunhas que possam depor sobre a conduta social do acusado. Então ela se utiliza até do magistério de Guilherme de Souza Nunes para dizer o que é conduta social. E nesse magistério nada se diz sobre raça do acusado. Nada. Quando se fala do acusado Eloí, não se tem o termo raça. Quando se fala do acusado Eros, não se tem o termo raça. Quando se fala do acusado Natan da Paz, é o momento em que se utiliza dessa nomenclatura. Então, não vejo como dar guarida a alegação de que foi tirada do contexto. Volto a dizer, tive cuidado de ler a sentença como um todo. O que me chamou a atenção é que o vulgo do Natan é neguinho. E ao sentenciar um negro, a doutora Inês Arpelon utiliza-se do conceito de raça. Meus amigos, nesse momento, é até desimportante, a meu juízo, discutir se essa fundamentação da sentença levou a uma pena maior desse acusado. É secundário discutir se a cor da pele dele acarretou uma pena maior. Isso seria só o exaurimento de tudo que aconteceu aqui. A questão é que, quando se trata de uma pessoa negra, utiliza-se a cor da sua pele como fundamento para valorar negativamente uma circunstância judicial. Uma circunstância judicial que, como ela própria escreveu antes no Magistério de Nutt, nada tem a ver com a cor da pele. Nesse momento, nos cabe a reflexão de como o racismo se encontra arraigado na sociedade. Nós, na militância, na advocacia, temos tido a oportunidade de ver inúmeras vezes a seletividade do direito penal. Não é o objetivo desse vídeo tratar disso nesse momento. Por quê? Porque no mais das vezes a seletividade do direito penal, ela se dá de forma velada. O que traz de preocupação esse caso é que uma sentença judicial é o exercício do poder estatal. A doutora Inês Arpelon é tão somente uma servidora pública investida da autoridade de falar em nome do Estado. Uma grande autoridade, mas ela é uma servidora pública. O que se tem aqui é um ato estatal. Está colocado no papel que a cor da pele, que a raça, é um elemento que ajuda na valoração negativa de uma circunstância judicial. Aqui, os outros acusados, não sei se são negros, se não são, mas eu sei que eles não têm a alcunha de neguinho. Quando se tratou da conduta social deles, nada se falou sobre raça. Apenas em um acusado, que tem a alcunha de neguinho, fez-se referência à sua raça, valorando-se negativamente a conduta, dizendo-se que por conta da sua raça ele agia desse ou daquele modo. Há muito tempo no direito encontra-se superada na criminologia a fase antropológica que teve como expoente Cesare Lombroso, um médico italiano. Um médico italiano que dizia que o criminoso, ele escreveu um livro chamado O Homem Delinquente. Ele dizia que o criminoso guardava determinadas características físicas, que pelo físico de alguém você poderia determinar se ele era propenso à prática de crimes ou não. Aqui no Brasil, nós tivemos seguidores de Lombroso, como Nina Rodrigues, que dá nome ao Instituto Médico Legal da Bahia. Isso está há muito superado. É, de certo modo, estarrecedor que o Estado se utilize de termos dessa natureza num documento oficial, datado e assinado por um juiz de direito. Hoje em dia, meus amigos, algumas pessoas ventilam que não existe racismo no Brasil, porque não se vê por aí placas escrito proibida a entrada de negros, porque não se vê por aí pessoas alegadamente se dizendo racistas. Certamente isso não é algo fácil de ser encontrado. O que não significa que não existe o chamado racismo estrutural, que hoje é objeto de muito estudo.
Nós podemos perceber a existência do racismo estrutural quando, a despeito das pessoas isoladamente se dizerem racistas ou até não adotarem expressamente comportamentos racistas, ainda se percebe uma divisão na sociedade. Aí vem aquelas famosas frases: mas eu tenho até amigos negros, mas eu gosto da música de fulano de tal que é negro, como é que eu posso ser racista? O racismo estrutural, ele é um valor arraigado na sociedade, que faz com que até de forma inconsciente certos comportamentos sejam adotados. Então não importa sequer se nós temos uma pessoa negra, ela pode protagonizar também o racismo estrutural. Digo a vocês que minha análise não mudaria 1 milímetro caso a doutora Inês Arpelon fosse eventualmente negra e escrevesse isso. Estaríamos diante de uma demonstração de racismo estrutural da mesma forma. A utilização de elemento referente à raça para a valoração de uma circunstância judicial é um erro técnico que, por si, já demandaria que o juiz fosse, de alguma forma, compelido a um programa de reciclagem, afastado momentaneamente da jurisdição. Muito mais quando se tem uma expressão de cunho racista. E aqui não há que se cogitar sequer da ocorrência de injúria racial. Porque se estivéssemos diante de injúria, poderia-se alegar que o artigo 142 do Código Penal ele exclui a imputação de injúria quando se trata de informações prestadas por servidor público no exercício da sua função, conceitos emitidos pelo servidor público. Então, poderia se alegar, não, ela era uma servidora pública que emitia um conceito, está acobertada pela escusa contida no artigo 142 do Código Penal. Não. A injúria racial é o crime pelo qual o agente pretende atacar a honra subjetiva, pretende atacar a autoestima da vítima e, para isso, se utiliza de elementos referentes à raça. O que ela quer é humilhar uma determinada pessoa. Não me parece que tenha sido o caso. Não me parece que alguém possa se utilizar de uma sentença judicial para humilhar especificamente determinada pessoa. O que se tem aqui é a relação entre um determinado grupo étnico que guarda a cor da pele negra a uma qualidade negativa. É todo o grupo étnico. O que, a meu juízo, se adequa à tipicidade do crime de racismo. E vamos perceber uma coisa. Olha, eu não tive a má fé, a intenção. Calma. Quando se fala de elemento subjetivo, quando se fala de dolo, o que nós temos que ter em mente é se existe a consciência do que se faz e a vontade de atingir o resultado. Ao escrever e assinar, a doutora Inês Arpelon provavelmente, e eu digo aqui em tese, porque não, enfim, é uma análise que vai ficar para instrução criminal se houver, ela tinha a perfeita consciência do que fazia e ela tinha a vontade de fazer. A consciência da ilicitude não é elemento do dolo. Para que se possa dizer presente o dolo, não é necessário que a pessoa saiba que o que faz é errado. Isso é uma consciência da ilicitude que está dentro da culpabilidade no direito penal. E ainda assim, precisa apenas ser potencial. O dolo natural do finalismo demanda apenas a consciência e a vontade. É isso que me parece perfeitamente delineado nesse caso. Como eu disse no início do vídeo, já está instaurado o procedimento no CNJ, a doutora Inês vai ter a possibilidade de se defender e o aparelho estatal vai ter a possibilidade de dizer de que forma vai repelir isso. Volto a dizer, isso se reveste de uma gravidade ainda maior porque não estamos diante de uma determinada pessoa dando declarações ou escrevendo algo numa rede social, isso ou aquilo. Nós estamos diante de um ato estatal, de um ato oficial. É o Estado que está dizendo isso. Meus amigos, isso tem todo o potencial para ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil
pode vir a ser condenado numa instância internacional de direitos humanos por conta de um ato desse. O que não seria, a meu juízo, nenhuma injustiça. É necessário que se tenha uma apuração exemplar, evitando que esse tipo de coisa ainda possa ser visto no século XXI. É muito salutar que isso tenha vindo à baila, é muito salutar que isso tenha sido noticiado. Existe ainda outro efeito secundário, mas também pernicioso, mas também indesejável. Muito provavelmente essa sentença vai ser objeto de recurso e anulada. Eu não sei efetivamente se essas pessoas praticaram esses crimes que são relatados nessa sentença. Mas se praticaram, nós teremos dois problemas. A apresentação de expressões racistas incompatíveis com o estado de desenvolvimento que se quer ter na sociedade, e também a sociedade não vai ter reprimido o crime aqui relatado da forma como deveria. É trágico e, além de trágico, terminamos por não ter condições de ter uma perfeita prestação jurisdicional nesse caso. Vamos aguardar os acontecimentos, ver o que vai acontecer. Se for o caso, voltaremos aqui para tratar desse assunto. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, ative as notificações para sempre ficar inteirado do que se está discutindo aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.